10 motivos pelos quais a meditação não funciona para você. Eu vou analisar um por um desses 10 motivos, eu vou explicá-los, evidentemente, e vou tentar, quem sabe, aí oferecer uma solução, ou pelo menos uma porta aí para você começar a lidar com essas dificuldades que são muito comuns, principalmente para quem está começando, né? São dúvidas, são dificuldades muito comuns aí para iniciantes, né? Tanto para quem nunca meditou, para quem está aí pensando em meditar, ou para quem já começou, mas está ali tropeçando para poder construir uma disciplina meditativa. Primeiro motivo, primeiro grande obstáculo é o excesso de pensamentos. A sua mente começa a gritar com você, a conversar com você, no momento mesmo em que você se senta para começar a meditar. Você pode até estabelecer uma preparação consistente, né? Você conseguiu ali se alongar um pouquinho, organizou a coluna, a respiração está fluida e tal. Mas aí quando você se senta, fecha os olhos, a sua mente começa a se comunicar com você. Esse é um dos motivos, um dos 10 motivos pelos quais você não consegue meditar. Talvez seja o principal, né? Para a maioria das pessoas é o principal, porque a maioria das pessoas está habituada a pensar demais, e esse pensar demais no dia a dia, obviamente, se reflete na sua prática. Então, isso naturalmente entra na prática da meditação e naturalmente se coloca como um grande obstáculo para a meditação. Esse excesso de pensamento, esse excesso de agitação mental. Qual é a solução para isso? A solução é educação mental. A educação mental, ela passa, por exemplo, por autoafirmações, ou seja, você tem que tomar consciência a respeito de algumas coisas, você tem que se tornar consciente, lúcido de algumas coisas, e quando eu digo isso, eu me refiro a sua própria mente precisa reconhecer algumas verdades. Uma dessas verdades é a seguinte: a mente não é algo que você é algo que você possui. Então, à medida que você consegue entender que a sua mente é uma ferramenta e não a sua própria essência, você consegue encarar a mente e tudo aquilo que ela produz como algo que você não é. Isso torna fácil, inclusive, você usar a mente de uma forma melhor e para finalidades melhores, inclusive durante a meditação. É um exercício de autoobservação, porque não vai ser de primeira que você vai conseguir encarar um pensamento, que é um dos produtos da mente, como algo efêmero. Ou seja, encarar um pensamento tal como o pensamento depende muito de uma educação mental e de um exercício de observação, que também é mental, no sentido de reconhecer aquele pensamento na sua própria natureza. E isso vale para todos os pensamentos que a mente produz. Inclusive, vale para aquela enorme agitação mental que se manifesta quando você vai meditar. Então, se você encara essa agitação mental, essa avalanche mental, como algo que é você mesmo, dificilmente você vai conseguir se libertar disso. Quando você encara essa avalanche mental como um conjunto de pensamentos e você lembra que cada um desses pensamentos é uma bolha de sabão, é uma nuvenzinha que a sua mente produziu, porque é da natureza da mente, que a mente produziu e que aquilo vai se desfazer, fica muito mais fácil você se desconectar dessa avalanche de pensamentos e se tornar um observador passivo dessa agitação mental que naturalmente vai se desfazer. Quanto mais passivo, quanto mais contemplativo você permanecer
durante a sua prática. Segundo motivo pelo qual a sua meditação não acontece é a tendência que a mente tem de passear, de perambular. Isso é muito parecido com o primeiro fator. O primeiro fator é o excesso de pensamentos, digamos, a agitação mental extrema, ou seja, está muito relacionado à quantidade de pensamentos. Aqui a gente se refere muito mais à qualidade dos pensamentos, porque essa tendência da mente perambular está relacionado justamente a isso. Ou seja, às vezes a mente até consegue encontrar um estado de tranquilidade ou de baixa agitação mental, de pouca movimentação mental, mas a mente fica procurando assuntos, como se diz no popular, né? Procurando sarna para se coçar. Imagino que todo mundo já tenha passado pela experiência de procurar sarna para se coçar. Quando você está ali meio à toa e de repente começa a surgir, né, pulguinhas, né, pensamentos que vão provocar incômodos. Né? Você está ali tranquilão, está de boa, de repente vem um pensamento relacionado a um trauma do passado, relacionado a algum erro que você cometeu, alguma coisa de que você se arrepende, e a sua mente começa a perambular, a passear entre essa floresta de pensamentos obscuros. Imagino que todo mundo já tenha passado por esse tipo de experiência, seja quando vai meditar, seja no dia a dia mesmo, né? Porque no dia a dia a gente sabe que isso é bastante comum. A solução aqui é muito semelhante à primeira. E o que eu falei lá no primeiro item. O caminho é você lembrar do que é a mente. Lembrar do que são feitos os pensamentos. Lembrar que a mente é uma ferramenta, é um instrumento para se conseguir certas coisas, para se realizar certas coisas. E que esse instrumento, essa ferramenta, na meditação, ela tem muito pouca utilidade. Porque na meditação a gente busca deixar essa ferramenta de molho, guardada, se possível. A gente sabe que não é possível guardar a mente, né? Mas, enfim, é quase como se você pegasse um martelo, por exemplo, e colocasse na sua caixa de ferramentas de volta e deixa lá. Por quê? Porque nesse momento que é a meditação, você não vai usar essa ferramenta. Ou essa ferramenta não tem utilidade, ela não tem importância. O momento da meditação não é o momento de pegar o martelo e ficar batendo pregos. É o momento de você pegar o martelo e deixar de lado. Ele está ali presente, ele continua sendo a sua ferramenta. Mas ele não tem importância naquele momento. Terceiro motivo pelo qual você não consegue meditar é o fato de você meditar muito pouco. E aqui eu me refiro principalmente à frequência, à falta de disciplina, falta de consistência na sua prática. Então, por exemplo, você medita hoje, a meditação até acontece de uma forma boa, proveitosa, você percebe que funcionou, mas amanhã você não medita. Depois de amanhã você não medita. Você vai meditar dali 3, 4 dias. Aí você tem uma outra prática de meditação que funciona bem, mas que no dia anterior você não meditou. E no dia seguinte você não vai meditar de novo. Então é muito importante que haja regularidade na prática de meditação. E aqui não tem segredo. Aqui é fundamentalmente ter disciplina, que é um troço muito difícil, a gente sabe disso, mas que é muito importante para quem vai meditar, para quem quer se tornar um grande meditador. Você precisa meditar todos os dias, de preferência no mesmo horário do dia, no mesmo momento do dia, por um tempo que vai se repetindo ao longo dos dias e que aumenta de forma lenta, progressiva, consistente. O que eu quero dizer com isso? Você medita, vamos supor que você comece meditando 5 minutos.
Você vai meditar 5 minutos amanhã novamente. Depois de amanhã, 5 minutos. Depois, no próximo dia, 5 minutos. Completou a primeira semana, meditou 5 minutos todos os dias. Depois de uma semana, você pode pensar em aumentar esse tempo. Só que você não vai aumentar de 5 minutos para 30 minutos. Você vai aumentar de 5 minutos para 7 minutos, 8 minutos. Não dobre o tempo. Meditou 8 minutos todos os dias durante uma semana. Completou mais uma semana. Na terceira semana, você pode passar para 12 minutos, por exemplo. Você não vai passar para 20 minutos, nem para 30. Você não vai dobrar o tempo, não vai triplicar o tempo. Você vai aumentar aos poucos. Porque dessa forma você consegue aumentar de forma consistente. A consistência significa o quê? Você vai crescendo aos poucos para patamares dos quais você não vai retornar. Entendeu? Então, isso é que é importante, isso é que significa consistência. Crescer com segurança, crescer com consistência, de modo que você não precise recuar. Ou, de modo que você só recue em situações absolutamente excepcionais. Tem um vídeo meu em que eu falo quando é que você não deve meditar, e eu falo mais ou menos disso. Às vezes a gente passa por problemas tão sérios, tão graves, que a gente não consegue meditar todos os dias. Então é aceitável, é compreensível, é da natureza humana parar aquela prática por algum tempo. Eu já passei por situações em que eu fiquei 2, 3 semanas sem realizar minha meditação. Tudo bem. Desde que você se mantenha consciente em relação ao que está acontecendo. E retorne assim que possível. Como eu disse, disciplina é algo dificílimo de se desenvolver, a gente sabe disso. Mas tem que haver também a firme decisão de você realizar aquela prática. Se você não tem uma desculpa realmente importante, efetiva, para evitar aquela prática, você deve praticar. E de preferência, todos os dias. Quarto motivo pelo qual você não está meditando, ou pelo qual você não consegue meditar, é cair no sono. Pode parecer uma coisa meio boba, mas muita gente pega no sono quando vai meditar. Mesmo que não use uma cadeira para meditar, eu sei que algumas pessoas usam cadeiras e encostam, né, as costas no apoio da cadeira, né, no encosto. E mesmo pessoas que meditam em posições mais tradicionais, mesmo essas pessoas às vezes caem no sono. Eu tinha esse problema quando eu comecei a aprender meditação, quando eu fiz minha formação de yoga, inclusive. Eu ia me sentar para meditar e pouco tempo eu estava caindo de sono. Aqui existem alguns macetes que ajudam a manter a lucidez durante a prática da meditação e que ajudam a evitar o sono. Um desses macetes é manter os olhos abertos. Embora se recomenda que a prática da meditação seja feita de olhos fechados, quem estiver muito cansado, com sonolência, sente que vai pegar no sono, abra os olhos. Mantenha os olhos relaxados, pode manter os olhos alinhados em 45 graus em relação ao chão. Fixa um ponto no chão ou na parede, na base da parede, mas mantenha os olhos abertos. Isso vai dar uma arejada e vai reduzir o sono. Outro recurso é usar um hasta mudra, ou seja, um gesto feito com as mãos, conhecido como Dhyana Mudra, que é isto aqui. A famosa mãozinha de meditação, né, que foi assunto de um outro vídeo meu. Né, essa posição da mão ajuda muito a manter a lucidez e a evitar o sono durante a prática. De preferência, polegar e indicador junto, com a palma da mão virada para cima. É por isso que quando a gente vê algumas imagens de pessoas meditando, a gente vê a pessoa com as mãos voltadas para cima, as palmas das mãos voltadas para cima e polegar e indicador juntos.
Depois vejam o vídeo em que eu falo do Dhyana Mudra, né, da mãozinha de meditação. Eu explico detalhadamente como é que se faz isso. Mas esse é um outro recurso que ajuda a trazer um pouco mais de lucidez e a reduzir a sonolência durante a prática. Então, resumindo, olhos abertos e Dhyana Mudra, mãozinha de meditação durante a prática. Detalhezinhos podem parecer um pouco bobos, mas que realmente trazem efeitos positivos e reduzem muito o sono que muitas pessoas sentem durante a prática da meditação. Quinto motivo pelo qual você não consegue meditar: dor ou desconforto físico quando você se senta para meditar. Esse aqui também é muito comum, porque como todo mundo deve saber, todo mundo que já tentou meditar, ou mesmo meditadores avançados, também já passaram por essa experiência, já perceberam que fisicamente a meditação pode ser muito exigente. Por quê? Se recomenda sentar-se no chão, com as pernas cruzadas, com a coluna alinhada. Tudo que 99% dos ocidentais não faz. Porque quando a gente vai se sentar, a gente se senta numa cadeira, se senta num sofá, senta sempre com apoio para as costas, com um apoio confortável ali para o quadril. Então é muito difícil para muitas pessoas se sentar nas posições tradicionais para meditar. Me refiro, por exemplo, à postura de lótus. Tem uma outra postura que é conhecida entre os hindus como Siddhasana. Tem outra que é simplesmente cruzar as pernas sentado no chão, que é Sukhasana. São os nomes dessas posturas que são usadas no yoga, né, para meditar, e são usadas em várias tradições meditativas aí também para realizar meditação. Como é que se resolve isso? Com treinamento corporal. Pode ser a prática postural, que é muito comum, né, em algumas linhas de yoga. Pode ser atividade física mesmo, né, associado a alongamento, exercícios para melhorar a flexibilidade, o alongamento muscular. Exercícios respiratórios que também vão colocar o corpo numa condição física melhor. Não tem muito segredo, né? Então, se o corpo reclama, você precisa preparar o corpo. Claro que se isso se transforma em dor, e se essa dor sempre se manifesta quando você vai praticar, a dor já é um sinal de que talvez haja um problema um pouquinho mais importante. Então eu recomendo que você procure orientação de um médico, né, de um ortopedista, de um fisioterapeuta. O importante é sempre você desenvolver autoconsciência corporal para que você saiba em que medida aquilo realmente está atrapalhando a sua prática, em que medida é possível lidar com esse problema, com eventuais incômodos ou desconfortos, para você sanar isso e realmente entrar numa prática de meditação que seja confortável. Sexto motivo pelo qual você não está conseguindo meditar é o tédio. Pode parecer esquisito, mas muita gente, né, iniciantes principalmente, né, muita gente se entedia quando vai meditar. O que eu quero dizer com isso? A pessoa fica pensando assim, puxa vida, eu vou ficar aqui parado, quieto, com os olhos fechados, sem fazer nada, e não aceita a prática, porque acha isso muito entediante, muito cansativo, muito, né, não é estimulante. Talvez dos 10 fatores que eu estou trazendo aqui, esse seja o mais importante de todos, porque a ideia de tédio significa que ela ainda não está pronta para entrar naquela prática de meditação. Em outras palavras, a meditação não é para ela. É claro que muitas pessoas vão dizer o seguinte, né? Se a pessoa ela se entedia com a prática da meditação, isso geralmente acontece porque ela é muito agitada e ela é muito dependente de estímulos sensoriais o tempo todo. É o tipo da pessoa que está procurando coisas para fazer, para ver, para pensar, para falar, enfim, a pessoa não para. A pessoa não se permite parar. E é por isso que toda vez que ela é colocada numa situação em que ela tem que parar, ela acha aquilo muito chato.
Ela quer ver coisa no smartphone, rede social, ela quer ver mais um videozinho, ela quer conversar com não sei quem, ela quer trocar mensagem com um amigo, com uma amiga. Qualquer coisa que não seja essa movimentação constante e excessiva vai parecer muito chato. Você certamente conhece gente assim, talvez você seja assim. Isso realmente é um obstáculo muito grande para quem quer meditar. E aqui não tem solução fácil. A solução é realmente se dedicar à prática, confrontar esse tédio e, aos poucos, descobrir a riqueza da meditação. A gente sabe que as pessoas que são assim, as pessoas que se chateiam muito facilmente, se entediam muito facilmente com uma prática como a meditação, são as pessoas que mais precisam meditar. Como se elas precisassem tomar um banho e elas estão sujas, cobertas de lama e sujeira. São as pessoas que mais precisam de um banho. Mesma coisa na meditação. As pessoas que se entediam com a meditação porque consideram a meditação uma prática chata, parada, são as pessoas que mais precisam meditar. E aí, como eu disse, não tem solução fácil. O único caminho é a própria prática. A pessoa, aos poucos, se acostumar com a ideia de que aquilo realmente é necessário para ela. Porque são as pessoas que mais precisam da meditação. São as pessoas que mais vão se beneficiar da meditação. Sétimo motivo pelo qual você não consegue meditar é um fenômeno muito curioso, que é ter insights durante a meditação. Ter grandes ideias durante a meditação. Você tem aqueles plins, né, durante a meditação, e aquilo cria uma agitação mental que não é apropriada para a meditação, e aquilo tira você da meditação automaticamente. Isso aqui é muito parecido com os itens 1 e 2. O item 1 é o excesso de agitação mental, o item 2 é a tendência da mente perambular, da mente vaguear, né, ficar procurando sarna para se coçar, né, mas tem um caráter, tem um lado criativo nisso, né? A pessoa teve uma ideia legal durante a meditação. Isso pode acontecer, isso acontece com uma certa frequência. A solução aqui ela não é muito fácil, porque a tendência da maioria das pessoas é que, quando tem uma grande ideia, a pessoa, de duas uma, ou a pessoa vai simplesmente sair da meditação, se levantar e sair para anotar isso aí, para, enfim, registrar isso de alguma forma, porque isso talvez a ajude em alguma coisa, no trabalho, na vida, ou a pessoa vai criar aquela agitação mental, como eu falei lá nos itens 1 e 2, no sentido de reter esse pensamento, no sentido de preservar esse pensamento até que a prática termine e ela consiga sair para fazer o registro. Não tem muita solução objetiva aqui, né? Porque se a pessoa teve uma ideia genial durante a prática da meditação, como pode acontecer, é muito difícil você dizer para essa pessoa, olha, não tenha a ideia genial. Porque a ideia genial pode aparecer. A pessoa pode ter um insight durante a prática da meditação. Ok. O que resolve esse problema para muitas pessoas são duas coisas. Primeiro, lembrar que um insight é um pensamento também. Pode ser um pensamento um pouco especial, né? Mas é um pensamento também. Mas, como qualquer outro pensamento, é algo efêmero. É algo que, pela própria natureza, vai se dissolver, vai passar, vai se desfazer. Então, qual é a sua atitude durante a meditação? É deixar isso passar. Ainda que seja uma ideia genial, ainda que seja um insight. Outra possibilidade é você lembrar que
Se aquilo é um pensamento importante, isso em algum momento vai reaparecer na sua mente. Aquela ideia genial que apareceu durante a meditação, aquele insight bacana que apareceu durante a meditação, se aquilo realmente é tão interessante, tão importante assim, aquilo vai reaparecer, aquilo vai voltar na sua mente. Porque é da própria natureza dos insights eles reaparecerem, a recorrência da ideia que você teve. Se não são tão importantes assim, eles tendem a desaparecer e desaparecer de vez. Então, outra forma de lidar com essas interrupções causadas pelos insights é lembrar que isso provavelmente vai reaparecer. E se não reapareceu, é porque talvez não fosse tão importante assim. Oitavo motivo pelo qual você não consegue meditar é a falta de tempo. Ou melhor, você acha que você não tem tempo. Você não consegue encontrar tempo para realizar sua prática. Esse item 8 está muito relacionado ao item 3, que é a falta de consistência, a falta de regularidade, mas tem um caráter um pouquinho diferente. Aqui eu me refiro muito mais ao quanto você prioriza a meditação. Porque não ter tempo, na verdade, é achar que você não tem tempo. Porque você sempre vai ter algum tempo. Eu já disse a você que quando você começa a praticar meditação, você pode praticar meditação por 5 minutos. Não é possível que você não consiga encontrar 5 minutos para parar e meditar, realizar sua prática. Em 5 minutos, pode não ser uma meditação maravilhosa, que realmente vai iluminar a sua mente, mas já é uma prática de meditação. E se você praticar 5 minutos todos os dias, ok, lindo, maravilhoso. Isso já vai fazer um benefício gigante para você. Então, todo mundo consegue ter 5 minutos no seu dia. Certamente, a maioria das pessoas consegue ter muito mais do que isso para a meditação. Então, é uma questão de se organizar para reservar aqueles 5, 10, 15 minutos todos os dias para realizar meditação. Eu digo isso também porque hoje em dia é muito comum a maioria das pessoas gastar muito mais tempo do que isso, muito mais do que 15 minutos, só vendo besteira na internet, nas redes sociais. Quanto tempo você gasta vendo Reels ou Shorts, como queiram, na internet, no YouTube, no Instagram? Com certeza é mais do que 15 minutos. Quanto tempo você gasta conversando sobre banalidades? Seu time de futebol, a baladinha do final de semana, fofoca do trabalho ou da família. Você com certeza gasta mais do que 15 minutos por dia com alguma besteira. Então é uma questão de você ajustar as prioridades da sua vida para que a meditação se encaixe entre os itens mais importantes, supondo que você queira meditar. Quem quer fazer algo realmente encontra tempo para esse algo. Nono motivo pelo qual você não consegue meditar são as expectativas muito altas. Você certamente já escutou falar que meditação é uma coisa muito boa, que traz muitos benefícios, que realmente transforma a vida das pessoas. E à medida que você vai acumulando esses conhecimentos, você vai preparando, né, um conjunto de expectativas que tende a ser muito alta. E aí você vai se colocar na meditação esperando que todas essas coisas aconteçam e aconteçam significativamente. Então você espera que você vai dormir melhor, você vai se conhecer melhor, você vai se tornar uma pessoa mais calma, você vai se tornar uma pessoa mais tranquila,
Isso vai melhorar o seu foco no trabalho, você vai conseguir se relacionar melhor com as pessoas. Tudo isso acontece por meio da meditação. Só que cada pessoa é uma pessoa. Quando vocês se deparam com essas listas de benefícios, essas listas de benefícios são compilações de benefícios que as pessoas experimentam. Várias pessoas experimentam cada um desses benefícios. Eventualmente, uma pessoa experimenta todos esses benefícios. Eventualmente, uma outra pessoa experimenta apenas um desses benefícios. E aí, quem organiza um texto, quem organiza um vídeo para falar desses benefícios, vai simplesmente pegar tudo, colocar tudo no mesmo cesto e listar isso sequencialmente como se tudo isso acontecesse ao mesmo tempo. E aí, por causa disso, a sua expectativa vai lá no alto. E aí, se na primeira semana de meditação você não se tornou mais tranquilo, mais saudável, mais lúcido, raciocínio mais rápido, melhorou a concentração, está dormindo melhor, se essas coisas todas não acontecem ao mesmo tempo, aí você se frustra. E aí você desiste. Então, ter uma expectativa muito alta é um obstáculo importante. E ajustar essas expectativas é o caminho para lidar com esse nono item. Você pode ter essas expectativas todas, mas mantenha a lucidez, mantenha o senso de realidade em relação a essas coisas. Primeiro, para lembrar que cada pessoa é uma pessoa diferente. O que você vivencia por meio da meditação é diferente do que eu vivencio por meio da meditação. Que isso pode variar em função do tempo que você dedicou à prática da meditação. Alguns dos benefícios podem acontecer em curto prazo, outros podem acontecer em longo prazo. E uma vez que você ajuste as suas expectativas, ou seja, você vai reduzir as suas expectativas e assumir uma atitude muito mais leve em relação à sua prática. E essa atitude leve em relação à prática é que vai facilitar a sua prática. Porque expectativa alta é nível elevado de agitação mental. Expectativa baixa significa, em geral, uma agitação mental muito menor. Uma serenidade, uma tranquilidade em relação à sua prática muito maior. E a partir daqui dá para fazer o gancho para o último, 10º e último item, 10º e último motivo pelo qual você não consegue meditar, que é a expectativa em relação a resultados rápidos. Isso está relacionado ao nono item, né, que são as expectativas elevadas, mas aqui entra o fator tempo. Querer tudo para ontem. Isso está muito relacionado aos outros itens, porque geralmente quem quer resultados imediatos são pessoas que têm níveis muito elevados de agitação mental. E por terem níveis elevados de agitação mental, vão não apenas aumentar as expectativas, mas também criar expectativas de que tudo aconteça imediatamente. Você se sentou para meditar, aquilo já tem que explodir em luzes e paz na sua vida. Não é assim. Tudo na vida é muito lento. Transformações internas tendem a ser muito lentas. Isso acontece também com a meditação. Então, se você se dá conta de como as coisas funcionam, inclusive na meditação, fica muito mais fácil você ajustar suas expectativas, inclusive em relação ao tempo, que é o foco desse 10º e último item. E aí você vai conseguir meditar com muito mais tranquilidade, sem aquela aflição de que as coisas aconteçam já no primeiro dia ou no segundo dia. Meditação é uma prática para a vida toda. Na tradição se ensina que até os deuses meditam, né, os deuses hindus. Shiva, né, que é tido como quem teria trazido, né, a meditação para o mundo, né, pelo menos essa explicação mitológica, né?
Se ensina na tradição que até Shiva medita. A meditação é sim para a vida toda. Você vai começar a meditar hoje, amanhã você vai meditar de novo, semana que vem você vai meditar de novo. Daqui 10 anos, eu espero que você continue a meditar, esteja meditando. Ou seja, é algo para se tornar permanente na sua vida. O que significa que você encontra benefícios, sim, de curto, médio, longo prazo. As coisas vão acontecendo à medida que você se perpetua na prática, à medida que você persevera na prática. E é assim que tem que ser. Para fechar, esses 10 itens, né, que são os motivos pelos quais você não consegue meditar, se você lida bem com cada um deles, se você consegue resolver bem cada um deles, sua prática vai ficar muito mais fluida, muito mais natural, muito mais agradável, muito mais proveitosa. Mas não se aflija. Lide com um de cada vez. Se você, de repente, é uma pessoa que está enfrentando essas 10 dificuldades, pega os mais fáceis, começa pelos mais fáceis, lida com os mais fáceis. Por exemplo, o obstáculo do corpo. O corpo é um obstáculo muito comum, principalmente para quem está começando, para quem nunca teve contato com a meditação. Começa por resolver as questões corporais relacionadas à meditação. Esse processo de lidar com dificuldades eu explico em detalhes no meu curso completo de meditação. O link está na descrição para vocês. Numa das aulas desse meu curso, eu explico detalhadamente como lidar com essas dificuldades todas, inclusive com as dificuldades corporais. Se houver dúvidas, deixa um comentário, eu vou responder todos os comentários. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.